Fala galera, beleza? Continuando aqui com a nossa parte de lógica, a gente vai verificar agora, a gente vai adicionar essas validações em si aqui, ó, que também é uma parte que envolve lógica, e a gente pode fazer aqui direto em uma propriedade que chama validator, tá vendo? A gente chegou a ver ela inicialmente e agora a gente vai separar essa responsabilidade aqui da nossa tela, digamos assim. Então, uma coisa que a gente pode fazer é simplesmente clicar aqui no validator e depois clicar em extrair método, né? Vou pegar aqui no caso do nome. Quando ele me der a opção, eu posso criar o meu método. Então, eu posso dizer que chama validate name. Bora ver o que ele está falando aqui. Acho que o meu VS Code morreu. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui além disso. Aqui, extrair método, validate name. Agora funcionou. Que loucura. E quando a gente acessa, ele cria basicamente uma função, né, um método interno aqui da classe state, percebe? Então fica aqui dentro dessa classe e vai aqui pro final. É como se eu pudesse acessar ela internamente aqui. Não é uma boa prática a gente deixar essas funções aqui dentro, né, esses métodos aqui dentro. Então a gente externaliza ele para outro lugar que trata disso. E o lugar que vai tratar disso é justamente a nossa classe que vai ser criada agora, chamada validator.dart. Ela é uma classe simples, né? Validator. E ela não vai ter um construtor nomeado. Por quê? Ela vai seguir aquele mesmo padrão das constantes, né? A gente vai chamar os métodos estáticos. E que métodos são esses? Justamente as funções que a gente criou aqui. Eu só vou atualizar aqui para ele ser string nulável, né? Por que eu estou fazendo isso? Deixando exatamente igual. Para eu conseguir chamar ele dessa forma aqui, ó. Porque ele usa a mesma assinatura. Semelhante ao que a gente já viu antes, só que na construção, né? De, de widgets na parte lá das variáveis do construtor, né? Isso também se aplica, né? O conceito do tear off se aplica também para funções. Aí eu venho para cá, jogo dentro da minha classe e transformo em método estático. Por quê? Porque basicamente, se eu utilizar dessa forma, eu vou estar criando um método para o objeto que deve ser criado a partir dessa classe. Como eu não vou ter instância de objeto, porque o construtor dele está particular, então todos os métodos devem ser acessados utilizando o static na frente, porque eles vão fazer parte da classe e não do objeto da classe, percebe? E agora, para finalizar, a gente vem aqui no nosso validator. Cadê o validator daqui do nome? E em vez de chamar uma função que não existe mais, a gente chama validator.validateName. Ele vai reclamar aqui porque a gente basicamente não está implementando da forma como deveria, né? Se fosse o caso, a gente faria assim, value, ou a gente reduz ele todinho e transforma ele em um tear off, reduz ele assim. É a mesma assinatura, vai passar as mesmas informações, então a gente basicamente faz isso. E quando eu reiniciar, a gente está basicamente fazendo isso dessa maneira. Continua validando. E aí vem a segunda parte agora do nosso tema, que é justamente falar sobre o regex, né? O regex, se vocês forem pesquisar sobre ele, ele é um padrão, né? É uma forma de a gente tratar, digamos, strings, né? É um padrão de strings. E existe todo um regramento para ele que eu realmente não conheço. Eu não sei fazer um regex na mão. Por isso que eu uso esse site aqui chamado Regexer.
ele me mostra aqui os padrões que eu posso acessar, inclusive da comunidade aqui, ó. E aí basta eu colocar aqui, por exemplo, name, eu acho que ele vai me... Deixa eu ver se está funcionando aqui o site. Beleza, acho que agora foi. Deixa eu só clicar aqui em Community Patterns, vou procurar por name. O que tá acontecendo? Será que tá funcionando? Acho que não tá funcionando o site. Ou ele tá com problema. Que legal. Então, consegui carregar aqui. E basicamente o que a gente vai usar é esse comando aqui, ó. Digamos, copiar e colar isso aqui, ó. Que é isso que a gente vai usar lá no nosso caso, né? Na nossa condição. Então, para a gente fazer essa validação, a gente primeiro considera aqui, ó, colocar uma variável, né? Final, aí a gente pode colocar condition, recebe, e aí a gente acessa cria um objeto da classe regexp. E ele mostra aqui pra gente mais ou menos o funcionamento, né? Então aqui, ó, eu vou colocar mais ou menos assim, o mesmo padrão, seguindo essa formatação aqui, ó. E aí pode acontecer de uma informação interna quebrar a nossa string, né? Então aí por questões de melhoria a gente pode colocar uma string dupla aqui e dentro dele colocar justamente a string simplificada. Beleza? Agora a gente tem a nossa condição e quando a gente verificar que tal condição não é atendida, né? Digamos assim, podemos colocar esse campo não é vazio ou esse campo não pode ser vazio, caso esse valor seja nulo e vazio. Aí a gente retorna esse exemplo aqui. Digite um nome. Ou a gente pode só deixar esse campo não pode ser vazio. Pegamos uma nova verificação considerando que value é diferente de nulo e value não contém, né? Nesse caso a gente faz o contains e a gente passa a nossa condição, né? Condition. Como a gente está verificando que não contém, né? É só se não contiver, a gente joga dessa forma aqui, ó. O não contém tal coisa, né? E aí a gente retorna. Return nome inválido. Digite um nome válido. Então isso significa que agora, se eu colocar um nome qualquer aqui, ó, pera aí, deixa eu tirar daqui o breakpoint, para ele não. Isso aqui, aí eu vou colocar uma coisa qualquer aqui e clicar em sign up, ele já me retorna nome válido, digite nome válido. A outra forma que a gente tem para tratar isso é usando o próprio condition hasMatch, que é uma verificação. Vamos verificar o método do condition, né, do regexp. E aí pega esse método aqui, ó, hasMatch. E aí o que a gente vai fazer? O value, né, que é a variável de controle aqui. E a gente verifica que não possui um caso de sucesso, né, um caso de compatibilidade, digamos assim. E quando a gente fizer isso, justamente ele vai chegar lá, entra nesse caso aqui, e caso a gente coloque algo inválido, ele vai reclamar aqui pra gente, não inválido, digite o nome inválido. Isso a gente pode fazer também para o e-mail, então deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. E-mail validation regexer. Ele cair direto. Não, que eu não estou conseguindo pesquisar aqui no regexer. Acho que a gente pode usar esse caso aqui, ó. E a gente pode fazer também para o e-mail a mesma coisa. Em vez de um validate name, a gente coloca um validate e-mail. Fica de forma semelhante. A gente só copia aqui agora essa instrução. Joga aqui o padrão regex.
E não pode ser vazio. E-mail inválido. Digite um e-mail válido. Pronto. Agora falta só o da senha, né? Posso colocar password. Validation rejection. Password. Bora ver se funciona aqui. Não, acho que password validation. Vamos ver se ele acha aqui alguma coisa. Então esse padrão aqui, ele basicamente tem uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um caractere especial, um número. Pode usar ela como referência. E coloca aqui o nosso padrão, né? Só que nesse caso a gente vai chamar ela de validate password. Password. Ok? Copiamos aqui o padrão. Colamos o padrão aqui. Que é o nosso padrão de senha. Senha inválida. Digite uma senha válida. Considerando que a gente já informa para o usuário qual é o nosso caso, né? Digamos aqui, ó. Precisa ter pelo menos 8 caracteres, um capital letter, um número. A gente joga para cá o problema, né? Se não atender, ok, um número. E aí a gente pode colocar dessa forma. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Falta a gente chamar o método, né? Vamos chamar o método aqui no lugar do e-mail. A gente chama validate.email. Validator.email. Apaga o value. Ok. Aqui a gente chama o validator.password. Ok. Agora se a gente fizer isso aqui, não é válida, né? E aí falta justamente uma senha, uma letra maiúscula, né? Agora funcionou. A gente pode separar cada caso, tá? Aqui eu acredito que seja esse caso aqui, o de nome, o de letra maiúscula, né? Esse caso aqui. A gente pode ver os detalhes aqui, verifica se é maiúsculo e tudo mais. Tem essas situações aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, password validation, e-mail validation tem aqui. Bora ver se tem outro caso semelhante aqui, ó. Mesma coisa. E-mail validation, ele é um pouco mais complexo. Aqui, ó. A gente pode usar ele também. Posso colocar aqui. Então depende muito do padrão, né, que você está utilizando. E basta colar aqui, ele já verifica, né, essa questão de como funciona. Vamos ver se está tudo certo. E aí faltaria apenas a gente fazer a validação do confirm password, né? Que o confirm password, ele prevê que a gente tenha um valor de controle, né? São dois valores envolvendo aqui. E como a gente precisaria passar por parâmetro essa validação, né? A gente teria que criar um controller aqui da senha. Então a gente poderia simplesmente fazer um validate confirm password, ou poderíamos colocar uma validação apenas na confirmação. A senha continuaria aqui, aí você colocaria aqui um caso em que verificaria, digamos assim, se a senha digitada é igual e se ela é válida. Então você poderia colocar só no caso de confirmação, né? Então eu poderia colocar somente aqui, por exemplo, no caso de confirmação. Ficaria mais ou menos assim. Validate. Nesse caso a gente usaria o value, que a gente precisaria comparar, né, um valor e uma validator.password. A gente teria que ter dois valores, na verdade, né?
o value, que é o que está sendo digitado, e uma comparação. Então eu poderia chamar essa comparação de compare, né? Poderia ser o compare to, né? Seria mais ou menos assim. E o que a gente precisa fazer aqui para levar um valor a mais, né? É justamente adicionar um controller aqui, ó. Controller, a gente precisaria de um text editing controller. Então a gente instancia aqui um final password controller, recebe text editing controller. Posso colocar aqui como sendo dessa forma aqui. E passamos o controller aqui pro password, pro choose your password, né? Que é esse primeiro aqui. E nessa validação, a gente vai comparar com esse aqui, ó, que é o text. É uma propriedade do text editing controller que trata justamente do que está sendo digitado, só que através de um controlador, não mais através do value. O nosso value vai ser passado dessa maneira, né? Então a gente precisaria de um outro valor, digamos assim, que é pode ser até string first, string, vou colocar aqui second, né? E aí eu passo o primeiro valor é o value, próprio value, e o segundo valor é o controlador do outro aqui, ó. Então a gente nem precisaria ter esse validator aqui no password, nesse aqui, a gente só teria nesse caso aqui, ó. A gente jogaria dessa forma aqui, ó. O campo não pode ser vazio. Para melhorar ainda mais, a gente pode simplesmente transformar isso no validate confirm password, certo? E o outro seria um validate password. Acho que ficaria melhor. A gente poderia fazer isso aqui, para não ficar muito confuso, né? Validate password, a gente joga aqui o value, coloca aqui o value. Ops. Deixa eu tirar aqui. Underscore second, a gente joga value. Podia ficar assim. E a gente compara, né? Se os dois valores não forem iguais, a gente retorna um problema, né? If first for diferente de second, return as senhas são diferentes. Por favor, corrija para continuar. Agora sim, a gente usaria esse valor aqui no validate confirm password, ok. E o validator aqui seria validator.validate password, ok. Então quando eu reiniciar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Caso eu clique aqui, ele vai dizer que esse campo não pode ser vazio. E aí vamos ver aqui porque que as senhas não estão, porque que não está caindo nesse caso. Que ele está entrando aqui, ó. O first é vazio e aqui também está vazio. Então teoricamente eles são iguais, né? Ele dá esse erro aqui, esse campo não pode ser vazio. Beleza, não pode ser vazio também. Ok. Vou colocar um e-mail válido. Caio. Erro. Esse erro me segue a vida inteira. Vamos lá. Caio. Chato. Caio. C. E-mail é caio. @email.com. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC e um arroba.
Se eu clicar aqui, agora sim, né? Quando eu digitei o primeiro que tá diferente, né? First, second, ok. Aí ele dá uma mensagem aqui, ó. E aí a gente precisaria de uma validação ali agora no error text, né? Para ele poder mostrar o erro com mais linhas. Então a gente vem aqui no nosso Custom Text Form Field. Passaremos aqui pela parte do Error Text. Error. Max Lines. Coloca 3. E aí ele já mostra aqui o Error Max Lines. Bora ver como que fica aqui. Ok, cliquei. As senhas são diferentes. Por favor, corrija para continuar. Ok. Se eu fizer isso aqui, copiar e colar, ele valida o meu campo. Ainda falta a gente pegar o arroba, né? Arroba. Agora sim ele vai retornar nulo e valida todo mundo. Se a gente olhar aqui o debug console, ele vai mostrar erro ao logar. Por quê? Meu nome é inválido, né? Ele tá só Caio C. Meu nome é Caio Costa. Tem que ser completo o nome. E aí ele já retorna nulo e erro ao logar. Nome inválido. Por que nome inválido? Será que é porque tá tudo maiúsculo? Vamos tentar aqui um name validator, vai? Name validator. Ver se vai carregar aqui, que tava meio ruim aqui a internet. Vou pausar aqui enquanto isso. Beleza, acho que agora vai. Se eu clicar um Caio C, acho que aqui funciona, né? Beleza, validate o name, blá 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 blá. Ok. Vamos ver se funciona aqui dessa forma. Vou colocar aqui o validate name. Acho que é até o mesmo. Bora ver se funciona aqui. Ok. Continuar a lógica de login. Deixa eu ver se ele pega aqui agora um nome com acento. Não pega, né? Acho que aqui entra aquela lógica de a gente passar o outro caso, né? Que são esses casos aqui com acento, ó, tá vendo? Colocar aqui no lugar desse. Pego esse caso aqui, ó. Bora ver se funciona dessa forma. Aqui. Mais ou menos. Agora eu acho que eu consigo. Beleza. Consigo colocar o cedilha? Consigo. Acho que agora foi. Se eu colocar um cedilha, o que acontece? Será que ele vai dar como inválido? Erro logar. O que pode estar acontecendo aqui? Bora ver se eu tenho algum caso aqui de... Acho que esse aqui funcionaria, ó. Bora ver se esse aqui funciona. Aqui. Beleza, acho que agora foi. Tem como eu colocar acento. Bora ver. Ok. Continuar a lógica de login. Pronto. Com isso a gente conclui aqui a parte de validações. Criamos aqui o nosso arquivo separado. Depois a gente adicionou alguma lógica aqui relacionada à parte de validação de nome, e-mail, a validação da senha e a validação da confirmação de senha. Acredito que funciona. Se a gente não passar, por exemplo,
A parte da senha vai mostrar aqui essa informação inicial e se eu clicar aqui, ele vai dar um erro, né? Dizendo que as senhas não coincidem e que o campo não pode ser vazio. Beleza? A gente vai ficando por aqui e nos próximos vídeos a gente vai começar, acho que a gente já pode começar a adicionar ou separar mais ainda nossas responsabilidades lógicas, tá? A gente vai começar a ver aqui a parte do controller. É isso. Até.